complexas, mas mudanças fazem parte da nossa vida e ela muitas vezes nos desafiam, né? Às vezes elas nos deixam um pouco aterrorizados e ansiosos. Os psicólogos falam que a vida ela transita entre caos e ordem. Você precisa de ordem para você ser uma pessoa saudável, mas se você ficar sempre na ordem, você nunca cresce. Então você precisa entrar num ambiente de caos para que você possa ser forçado a desenvolver novas habilidades, a desenvolver novas, a melhorar, a aumentar a sua resiliência, a melhorar suas habilidades emocionais, e quando você entra naquele caos, você precisa organizar o caos para voltar a ter estabilidade de novo, e essa transição entre caos e ordem vai ajudar você a ter uma vida equilibrada. Moisés, que é o personagem do nosso texto desta manhã, ele nasceu num contexto de caos. Você lembra a história do povo de Israel? A história do povo de Israel, na verdade, começa muito antes de Moisés, cerca de 400, poucos mais 300 anos antes de Moisés, quando José é levado escravo para o Egito, né, entregue pelos seus irmãos, e lá no Egito, José é um escravo, e lá sendo escravo, ele é acusado injustamente de um crime que ele não cometeu e ele é jogado na prisão. E é interessante porque quando José está ali trabalhando na casa de Potifar, que era o seu senhor, a Bíblia fala que tudo debaixo da mão de José prosperava porque Deus estava com ele. Isso não impediu que José fosse lançado na prisão injustamente. E lá na prisão, o texto diz: tudo na mão de José prosperava porque Deus estava com ele. Você já teve essa sensação? Às vezes a gente fala algumas afirmações e a gente tem algumas verdades porque aconteceu alguma coisa desconfortável para você, tipo, alegria de pobre dura pouco, ou só acontece coisa ruim comigo, né? Para mim as coisas só dá tudo errado na minha vida. José podia ter dito isso, mas ele continuou num processo onde Deus continuamente está dizendo, a mão de Deus estava com ele, ele prosperava em todas as coisas porque Deus estava com ele. Então ele está preso e ele interpreta o sonho de um padeiro, de um copeiro. 3 dias depois daquela interpretação aconteceu o que José tinha interpretado. O padeiro morre, o copeiro volta para trabalhar para Faraó e passa um tempo, Faraó tem um outro sonho e agora o copeiro lembra de José que interpretou os seus sonhos. José então interpreta o sonho de Faraó e por causa da sua interpretação, ele não só interpreta, mas ele aproveita a oportunidade. Ele desenvolveu durante toda a sua vida habilidades em ambientes que ele não gostava de estar, em lugares que ele estava sendo tratado com injustiça. Ele desenvolveu essa habilidade de administração, de organização, e quando ele está diante de Faraó, ele vai e diz o que Faraó deveria fazer nos próximos 14 anos, 7 de prosperidade, 7 de fome. E quando o Faraó ouve, coloca o José para ser o governador do Egito. Enquanto José é governador do Egito, ele tem aquela história que você conhece, um reencontro com a sua família, que tem que vir ao Egito comprar comida, e aí aquele encontro, aquele momento de reconciliação, a família de José vem para morar no Egito por causa daquele período de seca e de fome que havia na terra inteira, e eles ficam ali. E aí o texto de Êxodo começa dizendo que se levantou um faraó que não conheceu José. E durante todos aqueles anos ali, o povo de Israel começou a prosperar na terra do Egito. E à medida que o povo de Israel começa a prosperar na terra do Egito, 2 coisas começam a acontecer. Por um lado, eles passam a viver debaixo da opressão de Faraó, porque o Faraó diz algumas coisas, por exemplo, ele vai dizer, vamos matar todos os meninos que nascerem dos hebreus, para que eles não cresçam, se multipliquem, se tornem um grande exército e se voltem contra nós. E eles começam, então, a oprimir, como diz o texto, o povo de Israel. Nesse momento de opressão, onde eles decidem matar todos os meninos que nascessem ali naquela terra, é que Moisés nasce. Moisés nasceu, ele é escondido pelos seus pais, para que eles não fossem encontrados pelos exércitos de Faraó. Mas quando eles percebem que não dava mais para esconder aquele menino, então eles colocam ele num cesto de junco, colocam ele no rio Nilo, e eles oram a Deus, que tenha misericórdia, que proteja aquele menino, que faça um milagre que eles precisam naquele instante. A irmã de Moisés, Miriam, vai acompanhando de longe para ver o que ia acontecer, e a água, a correnteza, leva aquele bebê ali para o lugar onde a filha de Faraó estava com as suas
as servas se banhando, e ela encontra aquele cesto, encontra aquele bebê, se compadece dele e o adota para ser criado dentro da casa de Faraó. Então agora Moisés está num contexto de caos, mas ele passa a viver alguns anos de uma certa ordem, de uma certa estabilidade, e alguns diriam até que Moisés foi uma pessoa de sorte, não é? Porque se você parar para pensar a história de Moisés, você olha para Moisés nascendo bem quando o faraó decreta a morte dos meninos, aí fala, que azar. E aí depois ele cai no rio Nilo e fala, puxa, mais azarado ainda. Mas aí quando ele cai na casa da filha de faraó, e aí ela diz que vai cuidar daquele menino e adotar aquele menino, vocês diriam, puxa, que sorte, né? Que menino sortudo. Agora ele cresce e por 40 anos ele é conhecido como filho da filha de Faraó.